Eu imagino que vocês perceberam, e creio que vão concordar comigo, que todos os titulares que entraram em campo no segundo tempo de ontem, no clássico contra o Botafogo, foram mal. Não é que eles não acrescentaram nada ao time, mesmo descansados. Eles pioraram a equipe a ponto da gente ver o Botafogo melhorar na reta final do jogo e quase chegar ao segundo gol. Imagino também que vocês tenham percebido que o time reserva, de fato, foi melhor. Acho que teve essa sensação, né? Não foi só uma sensação, foi a realidade. A percepção também de que o time reserva correu mais, queria mais, estava brigando para ganhar o jogo no segundo tempo, e não foi só uma percepção. Foi também exatamente o que aconteceu no jogo de ontem. E aí, eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que a gente não pode deixar passar batido. Até porque não foi uma questão pontual de ontem à noite. É algo que vem sendo recorrente. Tem muita gente ali, tem muito jogador hoje desse time titular que está acomodado. Acomodado. Porque ou querem, ou tem atleta ali no grupo que está querendo sabotar o Zubeldia. Como eu não tenho nenhuma informação, nada do tipo que aponte nesse sentido, eu vou partir aqui para uma análise de displicência, para uma análise de desleixo e acomodação. Não dá para normalizar a entrada ou entradas de ontem do Lúcio Acosta e do Savarino. Vou citar aqui os dois principalmente, porque esses dois já vêm se arrastando já há muito tempo. Não é de agora, não. E não é coincidência o fato de, após eles terem entrado em campo, a equipe ter piorado. Porque fica muito na conta do Zubeldia, e eu entendo, eu sei que muita gente vai questionar por que o Zubeldia mexeu naquele momento. Eu entendo tanto que é muito fácil você pegar as incoerências, né? Quantas e quantas vezes a gente não reclamou do Zubeldia demorar a mexer no time? O time tá mal e não mexe, o time tá mal e não mexe, o time tá mal e não mexe. Ontem, quando o time estava bem, ele mexeu, e mexeu cedo. E quando começou a mexer, foi piorando. Mas só que, até pelo histórico, é muito mais simples você pegar e dizer que as substituições do Zubeldia mataram um time. Pode ser que sim, ele ia ter que mexer em algum momento, 5 minutos depois. Eu acho que poderia ter segurado um pouco mais, porque o Fluminense estava melhor no jogo, estava melhor que o Botafogo, né? Então, concordo com quem pensa assim. Só que é muito raso a gente deixar a análise apontada apenas para os erros do Zubeldia nas substituições. Ele começou a mexer, o time morreu. E a postura dos jogadores que entram em campo. E o Hulk que mal consegue ganhar uma jogada. O Hércules, com a sua marcação, muitas vezes, né, recorrente, Wi-Fi, um arame liso, olhando o que está acontecendo em campo. Não é? Isso acontece muitas e muitas vezes. Acosta e Savarino, de novo, a gente tem que passar a debater com seriedade, e já passou da hora, da barração desses jogadores. Esses jogadores hoje eles não fazem por onde ter status de titulares absolutos desse time. E novamente, e provavelmente serão escalados na terça-feira por hierarquia. Não é pelo que eles estão jogando. O Soteldo fez um grande jogo ontem. É um atleta que tem pouca capacidade de definição, de resolução das jogadas, isso é um fato. Mas o que o Savarino tem jogado há muito tempo é uma vergonha para um atleta do nível dele. Não dá para admitir, e não é só nível técnico, é o que eu falei, é postura. O Acosta ontem, já nos acréscimos, se eu não me engano, recebe uma bola e não consegue dominar a bola. É uma displicência, sabe, no jogo. E essa displicência é muito legal quando tá jogando muito, quando tá bem,
quando o time está bem. Agora, o Fluminense está precisando desses jogadores agora, justamente no seu momento mais difícil. E eles não conseguem entregar nada. Hoje são jogadores que estão atrapalhando o time. E se a gente não admitir isso é porque a gente está analisando o Acosta lá de março. A gente está analisando o Savarino lá de março e não de agora. E se barrar o Acosta, vai colocar quem? Não temos muitas opções. Uma, inclusive, poderia ser o Savarino pelo meio se ele estivesse jogando alguma coisa. Não está jogando nada. Então a opção que tem é o Ganso, sim. É o Ganso. Vocês acham que a partida do Ganso ontem foi pior do que as que o Acosta está fazendo? E aí eu sei que muitos, vão dizer, tá de sacanagem, Léo? Você achou que o Ganso jogou muito ontem, jogou muito bem? Não achei que ele jogou muito bem. Não achei que ele fez um grande jogo. Talvez tenha sido ok pelo tempo que ele está, né, sem ter uma sequência. Só que o fato da gente cogitar isso diz muito mais sobre o Lúcio Acosta do que sobre o Ganso. Não é porque o Ganso está jogando muito bem, até porque, né, nem vinha jogando. É pelo que o Acosta não está jogando. É pelo que ele não está entregando em todos os sentidos. Se o Zubeldia tivesse comando e levasse em consideração o que realmente está acontecendo em campo, Acosta e Savarino não jogariam contra o Independente de Rivadavia. Só que ele não vai fazer isso. Um bom técnico, um bom treinador, ele se adapta ao que ele tem. Ele busca novas ideias, ele testa outras opções, ele testa novas formações. Ele foi testar uma nova formação só agora, quando estava sendo eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. E agora ele perdeu o John Kennedy. Ele poderia partir para um 4-4-2. Se você tem a opção, por exemplo, de escalar o Ganso, só uma suposição, tá? E tem mais 3 volantes ao lado dele, você dá uma sustentação muito maior no meio de campo. Você tem mais gente preenchendo espaço e se aproximando para jogar. E aí o ataque poderia ser um ataque com John Kennedy e Canóbio com mais liberdade, por exemplo. Estou só fazendo uma projeção aqui, tá? Agora com Castillo, Hulk e Cano, vai ter que escolher um. O Castillo não tem condição. A gente viu ontem, foi assustador. Mas enfim, opções. Testar, mudar. Perceber aquilo que não está dando certo e está claro para todo mundo que não está dando certo e fazer alguma coisa diferente. Porque eu falei isso no pré-jogo agora do Botafogo. A mesmice vai levar a mesmice do Zubeldia. A régua da mediocridade vai levar a demissão, só que com a demissão dele vem também a queda na Libertadores. Esse é o problema, essa é a questão. É necessário fazer mais. E quando falei ontem para vocês que essa sequência de empates, essa quantidade de empates não é por acaso, é porque o Fluminense se tornou uma equipe que se contenta com a mediocridade, que se contenta com pouco. Você pode reparar, acontece a mesma coisa ontem do que aconteceu contra o Vasco. O Fluminense volta bem pelo segundo tempo, pressiona, começa a criar oportunidade, dá a sensação de que pode vencer o jogo. E depois morre. Porque ele se contenta com o empate. Porque ele tem medo de perder. E porque no fim das contas, ele é covarde. Esse é o time do Fluminense, comandado pelo Zubeldia. É mais uma amostra bem fiel à realidade, só que essa não veio acompanhada com eliminação. É um jogo de Campeonato Brasileiro, mas é uma constatação do que vem sendo o Fluminense nesse recorte desde antes da Copa do Mundo. E com essa mentalidade, me desculpa, a gente não vai a lugar nenhum. E por isso ele deveria ter sido demitido já logo após a eliminação para o Vasco. Mas não foi. Não foi. Porque a diretoria também não teve culhão para tomar a decisão que tem que tomar. Porque vão se esconder atrás dessa decisão de manter o Zubeldia, achando que o milagre pode acontecer. E aí o que pode realmente acontecer é uma eliminação do Libertadores, que tomara que não venha. Por mais que a gente tenha críticas e problemas e tudo mais, é claro que a gente vai torcer para o Fluminense passar. Mas os sinais, já há um tempo, os sinais já mostravam para a gente o caminho. E eles continuam aí.
Não houve nenhuma mudança relevante. O que houve ontem foi um time em reserva, entrando mais, correndo mais, se dedicando mais. E isso mostra como alguns jogadores da equipe hoje considerada titular estão acomodados com a sua situação. Ontem teve zona mista lá no Engenhão. Lá tem zona mista, de fato, não é aquilo que tem lá no Maracanã. Os jogadores passaram na frente dos jornalistas e Ignacio e Otávio pararam para falar com a imprensa. Ignacio, que teve uma grande atuação ontem, para mim, melhor do Fluminense em campo, jogou demais, fez o gol do empate e falou na zona mista. Meus amigos aqui vão te perguntar bastante sobre o jogo de hoje, sobre o gol. Eu queria voltar numa pergunta do jogo da Libertadores, né? Vocês acabaram que não pararam ali na zona mista para falar com a imprensa depois, então eu queria te ouvir a respeito do resultado da Libertadores, da Copa do Brasil contra o Vasco. Cara, é algo dolorido, né, para todos nós do clube. Nós tínhamos a intenção de seguir adiante, infelizmente não deu. Mas tinha que virar a página. Já teve um jogo hoje pelo Brasileiro e temos todo o Brasileiro pela frente aí e a Libertadores também. Ignacio, hoje o Zubeldia mexeu muito no time em relação ao time que vinha jogando nos últimos jogos. Qual foi o papo antes da partida? O que ele explicou para vocês para fazer essas mudanças? Enfim, qual foi o planejamento traçado por ele para essa sequência do Fluminense? Cara, independentemente de quem joga é o Fluminense, né? Ele dá condição para todos os atletas, então quem entra em campo tem que dar o seu melhor para ajudar o Fluminense. Você falou sobre o jogo da Copa do Brasil. Hoje a gente viu alguns protestos na torcida e eu acho que tinha muito a ver com isso, falando para os jogadores, dois sangue para os jogadores, falando de entrega de raça e também covardia, chamando o Zubeldia de covarde. Eu queria entender, assim, de lá para cá, se teve alguma conversa entre vocês, se teve alguma cobrança depois do jogo da Copa do Brasil, se tem, assim, uma autocrítica nesse sentido de doação dentro de campo, principalmente pelo futebol do primeiro tempo na Copa do Brasil. A cobrança sempre existe, né? Nós estamos no Fluminense, a cobrança é normal. Reconhecemos que não fizemos um bom jogo contra o Vasco, mas temos que virar a página rápido, não adianta ficar lamentando com o que já passou. Serve de aprendizado para a sequência das competições. Temos o Brasileiro e a Libertadores aí ainda durante o ano. Ignacio, aproveita aí, faz uma chamada legal para o torcedor, lotar terça-feira o Maracanã, esse projeto do Fluminense que é considerado um dos projetos mais importantes aqui da temporada, pelo menos é assim que o torcedor pensa. O que você pode pedir aí para o torcedor na terça-feira? Cara, esperamos que nosso torcedor possa estar terça-feira aí para nos apoiar. Sabemos que quando o clube e a torcida estão na mesma conexão, é difícil para os adversários, então esperamos resgatar a confiança do torcedor para terça-feira fazer um grande jogo, se Deus quiser dar um grande passo aí para a sequência da competição. Você não era de fazer muitos gols, mas depois da volta da Copa, já é o segundo, você marca, evitando mais uma derrota, aconteceu contra o Bragantino, e hoje de novo você consegue evitar esse resultado negativo, mostrando oportunismo, sobe lá e consegue fazer esse gol de empate. Eu sei que o momento é difícil, mas individualmente foi uma boa partida sua e um gol, né, que você volta a marcar com oportunismo. Cara, quem está no nosso dia a dia sabe o quanto a gente trabalha. O professor Carlos vinha nos cobrando bastante, principalmente a bola defensiva, a bola aérea defensiva, melhoramos. E graças a Deus a ofensiva tá saindo também, fico feliz. Mas além do jogo, né, sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar aqui, mas saímos de cabeça erguida. É válido todo o esforço do grupo para buscar esse empate aí. Viemos em busca da vitória, infelizmente não conseguimos, mas saímos com o empate e eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sequência da competição. Ignacio, dos 16 clubes classificados da Libertadores, 7 são campeões apenas. Camisa ainda pesa na Libertadores e olhando para o confronto de vocês contra o Rivadavia, uma equipe de menor expressão, vai pesar nessas oitavas de final? Cara, hoje em dia é difícil falar isso, né? Hoje em dia todos os clubes estão muito nivelados, sabemos já da equipe do Rivadavia, né? O primeiro jogo dificultou bastante nós aqui no Maracanã. Sabemos as virtudes deles.
mas vamos buscar fazer um grande jogo aqui para dar um primeiro passo para depois ir em busca da classificação lá na Argentina. A gente estava tentando lembrar aqui, foi o seu primeiro jogo de titular depois da final do Carioca, né? Você veio do banco alguns jogos, jogou de titular hoje. Queria te ouvir sobre esse momento da volância, depois que o Bernal saiu e teve a estreia do Juan também nos amistosos. Como é que você vê esse momento da volância no Fluminense? Então, a gente está sempre disponível para ajudar o clube da melhor maneira possível. Tenho trabalhado todos os dias buscando oportunidade e sei que Deus tem propósito sobre a minha vida. E hoje fui acionado para começar a titular. Graças a Deus pude jogar os 90 minutos. Infelizmente não saímos com resultado positivo, que era o nosso objetivo, mas tenho certeza que fizemos o nosso melhor. Precisamos corrigir algumas coisinhas para voltar a vencer, que é muito importante. Verdade. Próxima espero que possa entrar. Otávio, ainda que você não tenha começado, né, no último jogo, hoje a gente viu alguns protestos da torcida na arquibancada, tanto sobre entrega do jogador como para o Zubeldia, direcionando para o Zubeldia. Pelo que você viveu nesses últimos dias e que você tem vivido nesse vestiário, pensando num jogo tão importante que vem pela frente para a Libertadores, você sente algum tipo de cobrança no sentido de entrega, assim, principalmente depois do que foi o jogo com o Vasco? Cara, você jogar no Fluminense, perder ser eliminado de uma Copa do Brasil no qual a gente tinha um objetivo de vencê-la, né? Principalmente de um clássico. A gente entende essa revolta, é normal o torcedor demonstrar toda a sua insatisfação. Está representando a camisa do Fluminense. Se a gente chegasse hoje e tivesse todo mundo feliz, era algo que ia ser anormal, né? Então a gente sabe sim que estamos devendo, principalmente por ser eliminado na Copa do Brasil contra um dos maiores rivais. Precisamos agora nos concentrar para fazer um grande jogo da Libertadores, um jogo importantíssimo no qual a gente tem o objetivo de ser campeão e que a gente possa vencer, dar alegria ao torcedor. E essa revolta é de se entender, o torcedor tem todo o direito de demonstrar sua insatisfação porque a gente representa uma grande camisa, um grande clube e precisamos vencer. Otávio, sobre Libertadores da América, dos 16 classificados, apenas 7 são campeões. Camisa ainda pesa na Copa Libertadores da América, olhando para esse confronto também, vocês que já foram campeões contra um Rivadavia, um time que ainda não tem muita expressão na América do Sul? Cara, sem dúvida, mas o que a gente tem visto nos últimos jogos, principalmente um jogo de Copa do Brasil no qual a gente entrou como favorito e não fomos aquilo que a gente poderíamos ter sido dentro da partida. Se a gente não tiver entrega, intensidade, determinação para vencer o jogo, a camisa não vai fazer diferença alguma. Eu acho que a camisa é pesada, é importantíssimo a gente saber o clube o qual a gente está representando, mas é a nossa atitude que vai fazer a diferença, colocar em prática aquilo que o professor tem nos passado, ser mais decisivo, procurar vencer do primeiro ao último minuto, sabendo que não vai ser só com a qualidade, mas sim com a entrega, para que a gente possa fazer um grande primeiro jogo e ser classificado lá na Argentina. Você não atuou nas partidas contra o Rivadavia na fase de grupos, mas o que ficou de lição dos confrontos de lá que podem ser usados agora nas oitavas de final? Cara, o Rivadavia não passou em primeiro lugar à toa, uma grande equipe, fez uma grande fase de classificação. A gente precisa sim entrar ligado, concentrado, sabemos onde a gente errou nos confrontos contra eles, agora a gente precisa corrigir, mas sabendo também que agora é um outro campeonato, é uma outra fase decisiva, 2 jogos no qual a gente não pode cometer os mesmos erros que cometemos na fase de grupo, mas a gente está concentrado, fazer um grande jogo, principalmente na terça-feira, para que a gente não possa ser surpreendido dentro da Libertadores, que agora é nosso maior objetivo. Otávio, o que vocês têm conversado aí entre si para melhorar, principalmente essa questão do Fluminense de não conseguir finalizar? Hoje vocês finalizaram, mas nos últimos jogos tem tido essa dificuldade. A gente tem cobrado isso, né? Nós, principalmente da nossa parte ofensiva, que a gente não adianta ter controle de jogo, ter intensidade e a gente não concretizar isso em gol. A gente está pecando um pouco nas finalizações, a gente tem buscado evoluir. Infelizmente, hoje ainda não conseguimos concretizar em gol as oportunidades que a gente teve. Tivemos algumas oportunidades, empatamos, sem dúvida, jogar contra o Botafogo aqui, conseguir um ponto é importante, mas na fase que a gente vem sem vencer é um resultado que é negativo. Mas a gente precisa continuar evoluindo, concentrado, porque terça-feira é uma outra competição, precisamos vencer fazendo gol e não tomar gol para que lá na Argentina a gente possa sair classificado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, mas já estava me esquecendo. Queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais tricolores do Brasil e do mundo. Aproveitem muito esse domingo, esse dia. Você aí que tem o seu pai perto de você, valorize isso. Valorize porque o tempo passa
e depois não volta mais. Não espere perder para dar valor. Né? Hoje o meu não está aqui mais comigo, mas está lá no céu olhando por mim. E você que está aí, que pode aproveitar com o seu filhote, com o seu pai, que seja um dia muito abençoado. Para todos nós, um feliz Dia dos Pais. Estamos juntos, um abraço e voltamos assim que possível.